Boa noite, pessoal. Nós vamos começar aqui uma live com um casal muito importante, né? Com um chamado também de grande importância. E vamos tratar de um assunto da igreja, no qual eles têm muito respaldo, né? Para falar do assunto, muito conhecimento, que é o casal Narbal. E vamos tratar de obra vicária, né? Um assunto de grande importância da doutrina da igreja, né? Sobre a obra vicária. Então vamos aguardar eles aqui para que a gente possa debater, né, assuntos da obra vicária com eles. Ok? Aguarda eles. Chegou aqui a Terezinha. Já enviei o convite. Enviei o convite para Terezinha. Deixa eu aceitar aqui. Opa. Só ajeita a câmera aí. Ela tá em inverso. Tá onde? Eu não Apontando vejo. para trás. Tá. Com a câmera normal. Nessa setinha aí. Isso, pronto. Estamos aí. Agora sim. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Sim, sim. Tá bom. Obrigado por aceitar o convite, né? Na agenda de vocês, tão lotada, né? Do trabalho, da história da família do templo, né? Já tem algumas pessoas aqui, né, entrando aqui na live também, participando já. Para mim não. Alguns aqui estão dando bom dia, quer dizer, bom dia ou boa noite. Sejam bem-vindos, né, para essa live. Acredito Muito que vai ser, obrigado. né, vai É ser um um grande assunto. prazer estar com você hoje. O prazer é meu, né, de ter vocês como convidados para essa live, né? O prazer é meu. Já nos conhecemos um pouco, né, quando vocês vieram para cá, para a aula. Muito bom Sim, com certeza. ter conhecido vocês. Bom, então, para as pessoas que estão nos assistindo, né, aqui a live, vamos nos apresentar primeiro, né? Os que somos, o que nós fazemos. Então, vou começar por mim, né? Me apresentar um pouco para os que não me conhecem, né? Então, o meu nome é Orismar Barros, né? Eu sou autor do livro, né, A Vara de Judá e a Vara de José. Sou membro da igreja desde 96, me batizei, né? Fiz missão Manaus, tudo. E escrevi livros sobre a doutrina da igreja. Então, um dos assuntos que tem no livro, nesse livro que eu citei, é sobre a obra vicária, né? Então, eu pensei, por que não chamar um casal que entende disso, né? Entende tão bem do assunto, da obra vicária, né? A ordenança do templo, do que o casal, né? O casal Narbal. Então, por essas razões, tenho convidado ele aqui. Vocês estão... agora voltou. Então, vocês poderiam se apresentar para nós aqui, sobre o trabalho de vocês, vou chamar de vocês. Muito bem, então eu sou o irmão Narbal, né, Francisco Narbal de Oliveira Neto, e junto com Terezinha, minha esposa querida, nós somos consultores, assessores de Templo e História da Família da área Brasil para o Conselho de Fortaleza. Esse é nosso chamado na igreja. Ok. Mas eu sou
bibliotecária e sou graduada em Ciência da Informação, mas estou aposentada. Eu faço um trabalho voluntário junto com meu pai, um trabalho de pesquisa que ele desenvolve há muitos anos, acho que desde antes de eu nascer, e agora estou fazendo junto com ele também, depois que me aposentei. E Narbal é advogado por profissão. Nossa, ó, bom. Então, prazer estar com vocês. Então, a Socorro, ela conhece vocês também, ela está mandando aqui um abraço para vocês, né? Vocês são um casal maravilhoso. Da Demócrito Rocha, queria que vocês lembram dela, né? Olá, Socorro. Mandando, Grande abraço. isso, mandando um abraço para vocês. Ok. Bom, então, eu listei algumas coisas aqui para a gente conversar, né, sobre a obra vicária, porque, pelo que eu já tenho estudado, então, por causa da razão do livro, né, que eu debato sobre esse assunto, é que as pessoas lá fora, né, quem não é membro da igreja, elas acham que a doutrina da obra vicária é uma coisa inventada por Joseph Smith, né? Ele que criou da cabeça dele, né? E que não tem nada de base no evangelho mesmo da Bíblia, não tem nada que sustente esses assuntos, né? Uhum. Então, uma das coisas importantes que nós fazemos, né, na igreja é sobre a genealogia, né? Nós falamos da genealogia, nós fazemos pesquisas, né? Tem um programa muito maravilhoso da igreja com relação a isso, né? E agora está ficando cada vez melhor, né, esse sistema da igreja com relação à genealogia. E sobre esse assunto de imediato, né, que nós vamos falar aqui sobre a genealogia, vamos falar sobre o evangelho, né, se ele pode ser pregado mesmo às pessoas falecidas ou não, se existe isso, se o batismo pelos mortos é realmente algo que tem base, né, nas escrituras, e sobre o selamento, casamento eterno, né, tanto para vivos quanto para os falecidos, bem como a gente sabe. Mas de início, sobre a genealogia, né, o que teria de base nas escrituras também, nos ensinamentos, que a genealogia é algo importante para nós como membros, né, e em termos também de doutrina da igreja. O que teria de base importante para fundamentar isso, né, a importância da genealogia? Uhum. Na realidade, a genealogia ela é uma prática muito antiga, né? Isso remota aos primórdios da civilização. Até porque as próprias escrituras na Bíblia, elas são recheadas, né, de genealogia. No Pentateuco, no Velho Testamento, né, os livros escritos por Moisés. Então, no Velho Testamento, no primeiro livro da Bíblia, né, que é o livro de Gênesis, nós já encontramos genealogias, né? No capítulo 5, né, no versículo 1 de Gênesis, nós já encontramos a genealogia de Adão e Sete. Sim, né? sim. No capítulo seguinte, no capítulo 10, né, no versículo 1, já temos a genealogia de Noé. No Gênesis, capítulo 11, versículo 10, nós temos a genealogia de Sam. No capítulo de Gênesis, ainda 25, 19, no capítulo 25, 12, nós temos a genealogia de Ismael. No Gênesis, capítulo 25, 19, nós temos de Isaac. No capítulo 36, ainda de Gênesis, temos de Isaú. Aí já no outro livro, Êxodo, já no primeiro capítulo de Êxodo, no capítulo 1, versículo 1, nós temos a genealogia de Jacó. Em Êxodo 6, versículo 14, nós temos genealogia de Rúben, de Simeão e de Levi. Agora, no livro de Números, que é mais um livro do Velho Testamento, nós temos a genealogia de Abraão e de Moisés. No livro de Crônicas, Primeiras Crônicas, nós temos a genealogia, no primeiro capítulo, no versículo 1, nós temos a genealogia de Adão até Noé. Isso tudo só no Velho Testamento. E ainda segue nos demais livros do Velho Testamento
ainda existem muitas outras genealogias registradas, né, na Bíblia. Sim. Aham. Mas nós não vamos continuar citando aqui capítulo por capítulo, versículo por versículo, ia se tornar muito cansativo, né? Então, fica demonstrado que a prática de armar uma árvore familiar, não é? De organizar a família em uma árvore genealógica, é uma prática que vem desde o Velho Testamento. Mas já Exato. no Novo Testamento, Exato. Eu tenho. no Novo Testamento, essa prática continua, né? Se nós pegarmos o primeiro livro do Novo Testamento, que é o livro de Mateus, né? Já no primeiro capítulo, no primeiro capítulo e no primeiro versículo, você já vai encontrar aí a genealogia de Abraão até Jesus Cristo, né? Sim. E aí você pode contabilizar aí 42 gerações. Exatamente, exatamente. Então, essa prática, né? Essa prática de armar a árvore família, de organizar a família em uma árvore genealógica, é uma prática plenamente inserida na Bíblia, né? É uma prática bíblica, a genealogia, né? E que maneira melhor você teria de organizar a sua família do que fazendo uma árvore genealógica, né? E ainda incluindo nessa árvore genealógica a história de sua família, né? Porque Exatamente. cada um dos personagens que você coloca em uma árvore familiar, cada um desses personagens tem uma história, né? Exatamente. Uma história, né? E aí tem suas guerras, seus amores, suas vitórias, suas derrotas, suas tristezas, seus amores, suas infâncias, né? Suas maturidades, suas descobertas, né? Tudo isso faz parte da história de cada um membro de sua família que você coloca, que você arma na sua árvore genealógica. Tem uma passagem na Bíblia, né, que a gente lê muito, né, e eu li ela para poder entender ela melhor, né, destrinchar. Às vezes eu gosto disso, né, de ler uma passagem. Sim. E você acha que por isso que no livro eu deixei bem esmiuçado todas as coisas, né? É aquela passagem que a gente conhece de Malaquias 4:6, né? Eu gostei de uma tradução que eu encontrei que diz o seguinte: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos e os corações dos filhos se voltem para os seus pais, né? E Com aí ele fala, certeza. ou seja, esse trabalho da genealogia é que faz os filhos voltar aos corações dos seus pais antepassados, né? Entender a história deles, se motivar com a história deles, se emocionar com como foi a vida deles, como eles viveram, como eles batalharam para conseguir alguma coisa, né? Ou se destacar em alguma coisa, ou pelo que passaram, né? Então, até o Gordon Hinckley, ele deixou uma mensagem seguinte: ele fala que todo o imenso trabalho de história da família está voltado para o trabalho no templo. Não existe outro objetivo. As ordens do templo são as mais bênçãos que a igreja tem para oferecer. O trabalho da história da família, e a genealogia, no caso, né, ajuda a converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Conhecer a história dos ancestrais possibilita-nos entender melhor e dar-nos mais valor, né? E realmente esse trabalho de genealogia que a gente faz desperta isso, né? Eu, quando fui realizar ordenanças dos meus avós, nossa, você sente uma ligação maior com eles, porque você os conheceu pela genealogia, né? Então, Com certeza. isso, como até bem falado, né, não é uma doutrina inventada, é uma doutrina que já vem desde o início. As pessoas que sabiam dos seus antepassados, eles mesmos, nas escrituras, né, eles tinham aquele sentimento bom deles, né, de ser descendente de alguém, né, dizer, olha, nós somos de Abraão, né, temos orgulho de ser de Abraão e vamos continuar tentando manter a mesma linha que Abraão tinha, né,
de dignidade, né, de pessoa que ele era, né, um respeito que eles têm pelos seus ancestrais, né. E a genealogia é um ponto importante na doutrina da igreja, no geral, como você bem falou, né, tanto hoje como no passado, que eles faziam e nunca deixou de ser feito. Interessante essa escritura de Malaquias que você acabou de citar, que está Sim, falando sobre ela. Interessante é o contexto dessa escritura. O exato. Senhor, ele nos fala isso, ele está nos falando já dos últimos dias, da volta do Salvador Jesus Cristo, da preparação para recebermos Jesus Cristo. E ele é enfático quando ele diz que, ao voltarmos aos nossos corações, nós estaremos prontos para receber o Salvador Jesus Cristo em sua segunda vinda. Mas se nós não fizermos isso, nós seremos queimados. Exato, exatamente. Então, você trabalhar a história da família, voltar seu coração aos pais, os pais aos filhos, uma família unida, selada, são pré-requisitos para viver com Jesus Cristo no milênio. Está lá em Malaquias. Pois é, que acabamos de citar, né? Então essa é uma das coisas que eu procuro abordar também no assunto, né? É dizer que a doutrina de genealogia, de a gente pesquisar, não é uma coisa inventada, mas sim uma coisa que era real, acontecia no passado, né? E só foi restaurada nos dias de hoje, né? Para que a É, gente pudesse ter essa e é bênção, um né? trabalho, e é um trabalho que gera proteção para o gênero humano. Veja bem, Exato. qual é o trabalho do inimigo, né, de Deus hoje? Ele está voltado principalmente para a destruição da família. É verdade. Porque a família é o alicerce da humanidade. Uhum. Entende? Com É a certeza. família que mantém ainda é a coesão da família, o amor fraterno entre os membros da família, que mantém ainda o mundo seguro. Entende? Isso, é Se verdade. nós destruirmos, se o inimigo conseguisse destruir completamente a família, e os pais se voltassem contra os filhos, e os filhos se voltassem contra os pais, e irmãos matassem irmãos de uma maneira geral, a terra seria completamente destruída. É verdade. É Então, por isso que fala isso em Malaquias, né? Senão a terra vai ser destruída, né? Se ninguém é claro. conseguir ligar Então, os... quando nós falamos, né, quando nós falamos do trabalho do templo e de história da família, nós falamos de um trabalho que protege a família e a humanidade, Exato. de um modo geral. Entende? E esse Sim, sim. processo já vem sendo, como foi dito antes, já vem sendo feito desde o Velho Testamento e continua Sim. a ser feito pelos santos dos últimos dias. Entende? Exatamente. Só que de uma maneira mais moderna, né? Hoje Sim. nós fazemos a genealogia para os vivos e fazemos genealogia para os mortos. Né? A Porque gente vai... nossas famílias não se circunscrevem apenas a nossos filhos, esposas e pais. Né? Sim. Nossas famílias vão muito mais além. Vai aí aos nossos primos, sobrinhos, cunhados, avós, bisavós, trisavós e muito mais. Sim. Né? É Então, nossas famílias se prendem a isso. E, é e, um como, e, enorme, como, né? é, e como o Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho de salvação, né? Todos merecem a oportunidade de receberem as ordenanças do templo e encontrarem a possibilidade de salvação e de exaltação. Isso mesmo, mano. Isso mesmo. E eu tenho colocado no meu livro um assunto importante do nome, do próprio nome em si. Vamos supor, o termo que a gente usa, né? Vicário, né? Obra Uhum. vicária, né? Que a gente usa o termo vicário. E como eu falei, e a gente abordou já logo no início, né? Que isso é coisa já desde a antiguidade, né? Não foi realmente coisa Com inventada, certeza, né? com Por exemplo, certeza. a palavra vicária. O que será que significa essa palavra? Vicária, o significado dela.
né? Uhum. Estudando a palavra vicário significa o que faz o trabalho de outra pessoa, substitui outra pessoa, né? Então, o termo vicário significa isso, substituir algo, né? Por alguém. Então, ou seja, eu não posso fazer uma coisa, eu peço para que alguém faça por mim. Então, isso é vicário. O termo vicário significa isso. E Exato. para a gente ver como vicário, a obra vicário, no caso, a gente fala que é a mesma coisa, em vicário, já é uma coisa antiga, né? No livro eu explico que no início, logo com Adão, né? Quando ele foi oferecer o sacrifício, né? Que começou a ordenança do sacrifício dos animais, né? Eles Uhum. eram representação vicária dos pecados das pessoas, né? Eles substituíam aquilo ali, né? Então, o vicário já existia desde o início, como a gente vê, né? O animal representava a pessoa que faria o sacrifício expiatório, expiava ali pela pessoa, né? O vicário já aconteceu ali, né? E aí tem pessoas que acham que não, né? Não, o vicário foi uma ideia dos mormons que inventaram, dos mormons, entre aspas, né? Foi dos santos dos últimos dias. Não, o vicário existia, né? Esse substituição por uma pessoa. E a pessoa que mais praticou a obra vicário foi o Salvador, né? Porque ele doou a si mesmo por nós, né? Nos substituiu no lugar, né? De um Uhum. sacrifício. Ele foi o precursor da obra vicária, né? Se a gente for realmente ver o processo do termo da palavra e a aplicação dela. E como bem falou, essa obra vicária já existia há muito tempo, não é de hoje, né? Existia É no verdade. passado com as ordenanças, né, que a gente sabe dos animais que eram obra-vicária naquele sentido, do Salvador que se pôs em sacrifício por nós, foi uma obra-vicária, ele substituiu a nós por isso, né? Tem as escrituras, né, na Bíblia que falam esse relato. Então, Uhum. a obra-vicária, ela é uma doutrina antiga também, né? Coisa moderna agora, né? Só que aprimorou, né, com a restauração, né? Foi aprimorada, né, isso. Uhum. A obra vicária, ela vem desde antes da fundação do mundo. Ela foi instituída por Deus no grande plano, né? A gente fala assim, o plano do inimigo, o plano de Jesus Cristo, mas o plano que nós vivemos hoje de felicidade, de misericórdia, o plano de salvação, é um plano de Deus, que foi assumido por Jesus Cristo. E foi Deus quem instituiu a expiação, né? Que é o caminho para que nós possamos voltar à sua presença através do Salvador Jesus Cristo. E o Salvador Jesus Cristo foi o agente, né? Foi o agente para que pudesse fazer por nós o que nós mesmos não podemos fazer. É, João Lebur falou que as pessoas conhecem como o termo bode expiatório. Pois é, esse Uhum. verso é exatamente esse caso, né? Bode expiatório. Então, a obra vicária é esse termo aí que muitas pessoas podem usar com isso, né? Que de É. algo que substitui algo, né? Então, isso realmente aconteceu, como eu tenho dito aqui pelas escrituras, né, passadas, né? Que os animais substituíam os pecados das pessoas. Depois foi Cristo que substituiu a nós, né? Se dando por nós, né? Em ato vicário, né? Então, não é uma coisa nova, é uma coisa que realmente existiu, como a irmã falou, já desde a fundação do mundo, né? Que isso foi estabelecido. E às vezes as pessoas acham que foi inventado, né? Mas é bom a gente conversar sobre isso e ver pelas escrituras que isso já é algo existente, né? Só foi É. Muito restaurado. interessante. Vale a pena a gente fazer uma reflexão da Uhum. seguinte maneira: que a obra vicária, né, que nós realizamos hoje é a mesma obra vicária que existia no tempo de Paulo, de Pedro, de Mateus, de Filipe, de Jesus Cristo. Entende? Essa Sim, obra sim. vicária, Exato. ela existe por uma questão de justiça divina. Entende? Olha, se nós lembrarmos do diálogo que houve entre Jesus Cristo e Nicodemos, nós vamos lembrar que nas Escrituras, no livro de João, né, ele registrou o seguinte, né, palavras do próprio Jesus Cristo. Ele disse a Nicodemos: aquele que não nascer
de novo não pode entrar no reino do céu. E depois replicou: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Quer dizer, nem pode entrar e nem sequer ver o reino dos céus aquele que não nascer de novo, da água e do Espírito. Quando ele falava sobre isto, ele falava exatamente sobre o batismo. Entende? Que é a porta de entrada para o reino dos céus. A ordenança do batismo. Então, quando ele fala não pode, é preciso que nós reflitamos que não pode é uma locução imperativa e atemporal. Não pode, quando se diz você não pode, é você não pode hoje, nem amanhã, Não nem pode, ontem, pode. nem momento nenhum. Não pode, ponto final. Né? Então, se você não foi batizado, você não pode entrar no reino de Deus. Mas o que seria, então, de nossos antepassados que sequer ouviram falar do Evangelho de Jesus Cristo? Entende? Se eles não pudessem ser batizados, a lei de Deus seria injusta. Pois é. Né? Mas, para que eles sejam batizados, é preciso que as Escrituras autorizem isso. Né? E as Escrituras autorizam isso? Bom, aí vale a pena a gente ler, por exemplo, 1 Coríntios 15, 29, para começar. Né? 1 Coríntios 15, 29. 1 Coríntios 15, 29, na tradução de José Ferreira de Almeida, né, diz o seguinte: de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos. A primeira conclusão que você tira daí é que Paulo estava fazendo uma pergunta. Né? E veja bem, o apóstolo Paulo, no tempo dele, ao povo dele, ao povo da igreja dele. Né? Uhum. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se os mortos não ressuscitam? E a pergunta que vem a seguir é: os mortos ressuscitam ou não? Ora, se Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar, e a promessa de ressurreição está na Bíblia de ponta a ponta, então os mortos ressuscitam sim, e é por isso que eles se batizam pelos mortos. Isso Mas, Pode falar. numa outra tradução da Bíblia, que foi feita pela CNBB, de 2002, eles ainda dão uma ênfase muito, muito mais bonita para esse versículo, que diz assim: se não fosse assim, o que se pretendiam eles? Se não fosse assim, o que pretendiam aqueles que se fazem batizar em favor dos mortos? Veja como o texto é interessante. Se não fosse assim, o que pretendiam eles, aqueles que se fazem batizar pelos mortos, se os mortos absolutamente não ressuscitam? Exato. Por que então se batizam eles pelos mortos? Bom, agora, algumas denominações e outros estudiosos podem dizer assim: mas, irmão Narbal, esses mortos do que trata o versículo são os mortos espirituais, os pecadores, aquela coisa toda. Entende? Uhum. Mas eu acredito que já prevendo isso, né, os nossos profetas, né, nossos apóstolos, já deixaram uma instrução ainda mais segura, né? No livro de João, no capítulo 5, né, e no versículo 25, diz o seguinte: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, que os mortos ouvirão
a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem, viverão. Aí, eles podem dizer, não, mas continua, os mortos aí continuam sendo aqueles pecadores e etc e tal. Mas aí eu acho que o João estava preparado para isso. Porque no versículo 28 para frente, ele diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros Sim, aí. ouvirão a voz de Deus. Então não há dúvida. Os que estão nos sepulcros são aqueles que morreram, nem estão enterrados, os ossos bem branquinhos e a espinha passeando por cima. Entende? Não tem dúvida. Só voltando aqui, a escritura que você citou, né, de Coríntios 15, né? 15, 29, que fala Uhum, do batismo pelos mortos. Um grande estudioso, né, também de Bíblia e tudo mais, ele próprio admitiu duas coisas, né? Uma tradução lá do hebraico, aramaico, que eles gostam de usar muito, né? Ah, porque a uhum, tradução de aramaico, de tradução do grego, não sei o quê. Então, ele admitiu duas coisas, que ou essa escritura, de Coríntios 15, 29, retrata que realmente os santos da época praticavam, né, as ordenanças pelos mortos, né, o batismo pelos mortos, como uhum, a escritura fala aí. E se a gente destrinchar ela tem essas perguntas, essas questões que o irmão levantou realmente, né? uhum, Por que que vai basear-se em mortos se não houvesse ressurreição de mortos, né? Então, há uhum, ressurreição. Tanto que no versículo 14, ele fala isso para os santos de Coríntios, né? Ele pergunta, né? Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. E se assim somos também considerados como falsos testemunhos, pois testificamos que Cristo ressuscitou se não houvesse ressurreição. Então ele está falando realmente uhum. para os membros da igreja ali, né? De falando, olha, não dá para realizar a ordenança do batismo pelo morto se vocês não acreditam que eles vão ressuscitar. Agora o batismo é realizado porque eles vão ressuscitar, então necessitam desse batismo, né? Por Com obra certeza. vicária. A obra vicária que a Uhum. gente falou, que já existe a obra vicária em todo o contexto da Bíblia, né? E, É verdade. e esse estudioso ele fala, né, que ou realmente a escritura fala que eles realizavam o batismo pelos mortos, mortos mesmo, né, os que faleceram, né? Ou era para as pessoas que eles consideravam, como o irmão falou também, né? Pelo Uhum. morto espiritualmente só, né? Mas na verdade aqueles falecidos, aqueles que realmente faleceram, né? A Com ordenança, certeza. no caso É. de Coríntios, trata isso mesmo, que trata. Até eu já li uma Bíblia muito antiga também, daquelas que ficavam nas casas, né? Da gente grandona, que tinha até imagem e tudo. Uhum. E no rodapé dessa Bíblia, quando eu estava nessa passagem de Coríntios 15, 29, no rodapé dela, dizia exatamente que os santos faziam esse trabalho vicário, né? Nessa Bíblia lá, antiga, né? Então Uhum. você prova mais do que isso, né? De que a doutrina de que você se batiza por entes falecidos é uma doutrina real e acontecia, né? Não foi uma coisa inventada nem criada, né? Ela se sustenta. Até porque as escrituras falam que todos ouvirão o É. evangelho para chegar ao fim. Todos. Então, todos é quem? Todos. Né? Tanto nessa vida ou não, eles vão ouvir o evangelho. Né? E precisam do batismo para isso. Para que eles possam também ter essas ordenanças realizadas por eles. Né? Exatamente. Né? Saiu. Desconectou aqui. Opa, o casal saiu aqui. Desconectou sem querer.
Mandei o convite. Ah, tá aí. Ah, Opa. beleza. Agora sim. Agora tem que virar aqui a Eu vou câmera. virar a câmera aí de novo. Pronto. Tá. Então, aonde nós paramos, hein? Ah, É do Coríntios 29, né? Pois é, isso. então essa Bíblia já falava isso, né, também, nesse, uma da nossa Bíblia antiga, né? E se o evangelho tem que ser pregado para todo mundo, né, e todo mundo tem que ouvir o evangelho, então como seria é, essa passagem da Bíblia que fala isso? Com quem já faleceu, né? Como é que eles iam ouvir esse evangelho então, né? Também Se vale tinha a que pena. cumprir, se tinha que cumprir as escrituras, né? Também vale a pena lembrar, né, que um dos primeiros a fazer a obra vicária, né, foi o próprio Jesus Cristo. E quando eu falo isso, é literalmente, entende? Sim, Entre a sexta-feira da crucificação e o domingo da ressurreição, não é? Ele desceu ao mundo dos mortos, ao mundo espiritual, e pregou para os espíritos em prisão. E ele como pregou o tem lá. quê? Ele pregou Uhum. o evangelho do arrependimento, o evangelho da salvação. Entende? Olha só Sim. o que está escrito em 1 Pedro, né? No Isso. capítulo 3, versículo 18, ele diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, ou seja, morto e crucificado, mas Sim. vivificado no espírito, no qual, no espírito, né, também Sim. foi e pregou aos espíritos em prisão, os Exato. quais, no outro tempo, foram rebeldes, quando na longanimidade de Deus esperavam nos dias de Adão. E aí segue. Entende? Então, o próprio Jesus Cristo deu o exemplo de pregação do evangelho, né, para as pessoas que estavam do outro lado do véu, né, nas prisões espirituais. Né? Então, agora resta a nós seguir o exemplo, não é? E Exatamente. fazer também a obra vicária e pregar o evangelho também para os mortos. Quando nós fazemos, quando nós preparamos os nossos familiares, nossos ancestrais, né, para levar as ordenanças ao templo deles, para eles, nós estamos fazendo aquilo que Jesus ensinou quando pregou o evangelho para os mortos no mundo espiritual. Sobre pregar o evangelho, eu gostaria que a gente explicasse uma escritura que é muito usada para dizer que não existe isso de pregar o evangelho aos mortos, né? Uhum. Então, claro que as pessoas entendem mal, né? Então, a gente vai explicar isso aqui, né, das passagens que está lá no livro. De Eclesiastes 9:5, né, que eles usam dizendo o seguinte, está escrito lá: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão elas recompensa, mas a sua memória está entregue ao esquecimento. O que eles querem dizer com isso, né? Que depois que a alma morre, ela não tem mais conhecimento de nada, ela não sabe de nada, ela não pode falar, não tem ideia de nada. Ou seja, é entregue ao esquecimento, ela não sabe de nada, não tem memória de nada. Então, como é que vai ser pregado o evangelho para quem não tem memória de nada, não, né, esquece de tudo, não sabe de nada, né? Ninguém vai ter nada, né? E aí eles falam ainda, né? Porque tudo quanto vem a mão para fazer, faz conforme tu achou. Porque na sepultura, para onde tu vai, não vai haver obra, não vai haver projeto, não vai haver conhecimento nem sabedoria. Então, ou seja, não tem como pregar os mortos e os mortos não vai ter nada lá. Não vai ter nada para ele não sabe de nada, não tem projeto, não tem como fazer nada. Tem obra, não tem nada. Né? E essa escritura que eles usam, né? De Eclesiastes, né? E eu fico impressionado. Eles usam essa escritura, né, mas não lê ela toda para entender o que ela própria está dizendo. Né? A própria escritura está Com dizendo. certeza. Há um contexto, Por né, exemplo, junto com isso. é, exato. Por exemplo, ele fala o seguinte, porque tudo quanto vier à mão para fazer, Eclesiastes 9:10, né? Faz conforme as forças, porque na sepultura para onde tu vai, na sepultura.
que não vai haver obra, nem conhecimento, nem sabedoria, nem nada. Mas é Uhum. para a sepultura. E Nós a estamos pergunta falando aí de que cova, né? é Nós estamos isso, o que eu falando de pergunto no buraco. livro para as pessoas que usam essa escritura é o que é que vai para a sepultura? O espírito ou o Corpo, corpo? corpo, corpo físico, né? Né? É. Porque é o corpo físico que vai para lá. Então, o corpo físico realmente sem o espírito, como a gente sabe, né? A morte é a separação do corpo do espírito. Se o corpo está Exatamente. sozinho na sepultura, que é para onde vai, o único que vai para lá é o corpo. O É. espírito, a escritura fala, até em Eclesiastes fala que o espírito volta para Deus que o deu, e o pó volta para a terra, né? Uhum. Então, há essa separação. Então, o que está na sepultura é o corpo. O corpo realmente não tem consciência, não tem ciência, não tem nada, né? E elas não conseguem entender esse próprio passagem que usam, né, para alegar uma coisa dessa, né? E Uhum. muitas vezes nós temos que a doutrina de pregar o evangelho aos mortos, né, lá no mundo espiritual, ela é uma coisa tanto bíblica como das escrituras do livro de Mórmon também. Então, quando eu passo isso para a pessoa de que na sepultura realmente é só o corpo lá, não vai ter nada mesmo, né? Não tem como ter um alvo, não tem como fazer nada para ele. Mas um exemplo bem prático de que o próprio Salvador ensinou essa doutrina também, não só pela escritura que ele citou, é a parábola que ele fala do rico e do Lázaro, né? Uhum. E sabemos que Jesus Cristo, quando ele falava por parábola, ele falava sobre coisas reais ou algo que era muito aceito pelas pessoas como doutrina, né? Então ele usa essa parábola do rico e do Lázaro, né? Que um morre para o Hades e o outro vai para o paraíso, né? Para a prisão, um vai para a prisão, o outro para o paraíso. E se ele fala que os dois tinham consciência um com o outro e conversavam um com o outro, né, nessa parábola, então claramente ele estava falando mesmo do mundo espiritual, que lá todo mundo tem consciência, todo mundo sabe o que se fala, né, o que acontece. Então é necessário o evangelho ser pregado para eles lá, para que eles também tenham o privilégio de ter todas as ordenanças que teriam aqui, né? Porque é injusto eles não receberem, né, esses privilégios como nós recebemos aqui, Com né? certeza, com certeza. E E Deus não saber é injusto, né? Deus é a própria justiça. exatamente. Aham. É como, às vezes, né? Sim. Uma coisa acaba levando a outra. Eu fico imaginando, né? A rejeição que as pessoas, algumas pessoas têm na aceitação de que nas Américas houve uma civilização, né? Que descende de Israel, né? Que descende de Jerusalém, que veio de Jerusalém para cá com Lei, né? E esse povo também recebeu instruções divinas, né? De Deus, né? E Sim. por que Deus daria instruções ao povo judeu no velho mundo e não daria as mesmas instruções para os seus filhos aqui no novo mundo, né? Exatamente. Seria um Exatamente. Deus injusto, né? Se ele não fizesse isso. Então é muito Sim. mais sábio, né? É muito mais sábio entender, né? Que, que nosso Pai Celestial ama todos os seus filhos, o que estão lá no aprisco e os que não são daquele aprisco, né? Os que estão em outras terras, que são o novo mundo, né? Às vezes eu falo para as pessoas, né, que até sobre o mundo espiritual, né, que tem o mundo espiritual, as pessoas acreditam que esse mundo espiritual não existe, né? Uhum. Mas vamos falar algumas coisas lógicas, né? O Salvador, quando ele estava na cruz, ele disse para o ladrão, né? O ladrão lá, que hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Né? Ele promete que hoje mesmo, ali, hoje mesmo estaria com ele lá. Passa 3 dias do período da ressurreição dele, quando ele ressuscita, ele fala o que para Maria Madalena? Ainda não subiu ao Pai. É Às outro vezes, lugar. às vezes eu brinco, né? Eu falo, então que céu é esse tão grande que ele não se encontrar lá, ele e o ladrão, né? Uhum. Então, para onde é que ele estava? Ele estava lá no mundo espiritual pregando para o ladrão. Sim,
né? Ele tem as chaves, como ele mesmo diz na escritura, ele tem as chaves para abrir, né? As chaves né? Para abrir lá a prisão, né? É. E foi o que ele fez, né? E aí nós temos dois lugares, né, já bem Sim, definidos, bem bem definido. determinados, né, que é a casa do Pai, não é? E Uhum, o paraíso. Né? exato. Mas existe ainda um terceiro lugar que foi registrado, né, nas Escrituras, que é a Sim, prisão aonde Jesus foi pregar para os espíritos que lá estavam. Na verdade, ele Né? foi organizar exato. a missão. Então, esse é o terceiro lugar, né, que existe no mundo espiritual e que é bem determinado, bem descrito nas escrituras. Sem falar que há outras escrituras, né, que demonstram a existência do mundo espiritual. Né? Com Jesus, certeza tem muitas. eu me lembro que tem uma escritura, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Em alma também, né? Em alma é mais claro quanto isso, né? Ele diz que há um lugar, né, preparado para aqueles, né, que estão lá, um lugar que fica entre, né, logo o reino Uhum. eu coloquei aqui nele. Na casa do Pai há muitas mortes. São 3 reinos, são os reinos, né? É tanto argumento em alma, né? Alma 40, versículo 21, que ele diz o seguinte: digo, há apenas um espaço de tempo entre a morte e a ressurreição do corpo, e o estado da alma, em felicidade ou miséria, até a hora designada. Então, há esse período lá, né? Para que os mortos se levantem, o corpo e a alma estejam unidos e levados a Deus para serem julgados. Então, antes desse julgamento, há esse lugar que eles aguardam, né? Para serem julgados. E esse lugar é o que a gente fala, né? Que é o mundo espiritual, né? Ele Sim. fica dividido, né? Entre o paraíso e a prisão, que a gente chama, né? E ele fala mais de novo, né? No mesmo capítulo de Alma 40, versículo 6 e 8, né? O que acontece com a alma dos homens desde a hora da morte até a hora designada para a ressurreição? E ele responde, né? Por conseguinte, há uma hora designada para os homens levantarem dentre os mortos. E há um espaço entre o horário da morte e da hora da ressurreição e o lugar onde eles ficam, né? Guardados, guardando, né? Por esse período, né? Então, para a gente ver que as escrituras, tanto da Bíblia quanto do livro de Mórmon e da doutrina, né, de doutrina e convênios, eles se corroboram em uma só. Por quê? Porque é a doutrina de Cristo, né? É o evangelho de Cristo. Então, ela não vai debater um assunto de um livro que não vai estar em harmonia com o outro, né? Os 3 livros se unem em um só, né? É a mesma doutrina. Então, elas se confirmam um com o outro. E é o propósito do que eu ter escrito o livro, né? Você reparou, tem até a Bíblia e o livro de Mórmon junto aqui, na mão, né? Sim. Porque, no livro eu deixo claro, eu boto essas escrituras juntos para ver que uma coisa apoia a outra sempre, né? Com certeza. Apoia um outro. Tem umas passagens interessantes, né? No livro de Jó, por exemplo, um diálogo entre Deus e Jó, que são muito esclarecedoras, né? Por exemplo, Deus fala assim para Jó: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência, né? Pois é. Quem pôs as medidas? Se é o que sabes, ou quem te estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as tuas bases? Ou quem assentou a tua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas
alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Ora, assim, não há como questionar a respeito da paternidade de Deus, por exemplo. Não é? Ficou patente que Ele é nosso Pai e nós somos filhos legítimos do Criador. E seus filhos, somos seus filhos. E Jesus é seu primogênito, nosso irmão mais velho. E todos nós éramos espíritos, né, antes de virmos para esse mundo mortal. E se viemos da casa do Pai, o mundo espiritual é inquestionavelmente existente, né? Ele é fato inquestionável. Né? É a casa de Deus, é incontestável essa situação. Agora eu gostaria de a gente entrar no outro assunto, que é selamentos, né? Sim. Selamento. Muitos falam que as famílias, né, serem seladas e permanecer eternas, né, além dessa vida, não é uma doutrina verdadeira, né? Até bota aquelas que a gente conhece, também já lê muito, mas é bom explicar aqui para que muitas pessoas talvez não tenham esse entendimento, né? Então a gente gostaria de explicar. A escritura está lá em Lucas 20, 38 a 34, 34 a 38, né? Ele diz assim: os filhos destas se casam, são dados em casamento, mas e foram considerados dignos de tomar essa parte, né? E na era em que há de vir e na ressurreição dos mortos não se casam nem se dão em casamento, né? São anjos, ou seja, depois da morte ninguém pode casar ninguém, não pode. Não existe casamento. Anjo, não existe pai, nem mãe, nem esposa, nem marido, nem filhos, nem avós, nem bisavós. Isso é muito intrigante, sabe? Porque muito não entende, né? Passagem, ela fere a lógica e fere aos princípios que o Salvador ensinou, né? Olha só. Exatamente. Em todas as escrituras, uma coisa que fica muito patente é o vínculo familiar que existe entre Jesus e seu próprio pai. Entende? O pai diz para o filho: este é meu filho. E o outro diz para ele: este é meu pai. Entende? Isso é uma aceitação do vínculo da paternidade. E isso é família. Entende? Então, não pode haver dúvida sobre isto, né? Agora, essas famílias precisam permanecer unidas, né? Mas cada um de nós tem livre-arbítrio. Esse talvez seja o grande problema, né? Ou a grande solução, né? Por quê? Porque você pode escolher ser um só com sua família e pode escolher ser rebelde, né? E um desertor de sua família. Você pode escolher. Mas todas as escrituras ensinam a fraternidade dentro da família. A coesão, a união entre a família, né? E a preservação dos padrões familiares ensinados no Evangelho de Jesus Cristo. Entende? Mas, para manter essa família unida, de fato, como você acabou de falar aí, e isso é uma coisa importante de entender, é preciso que o homem manifeste a sua vontade, o seu desejo de ter a sua família para toda a eternidade. E como é que ele faz isso? Ele precisa fazer isso à maneira do Senhor. Entende? Fazendo um convênio com ele, de que deseja que sua família seja eterna com ele. Esse convênio chama-se o convênio do selamento. O marido faz um convênio com a esposa de serem um casal eterno.
E os filhos que vão nascendo, né, no convênio se tornam selados automaticamente aos pais. E aqueles que nasceram fora do convênio podem ir ao templo e serem selados, não é? Pelo espírito da promessa e pelo selamento aos pais. Não é? Os filhos aos pais, os pais aos filhos e os avós também aos pais e aos netos inconsequentemente, né? Então, o selamento é uma manifestação da vontade humana para que Deus tome conhecimento de sua vontade, de que Ele quer, Ele deseja que sua família seja eterna. E lá em Mateus... Existe o selamento, né? E lá em Mateus 16, quando Jesus Cristo falou com Pedro, aquela famosa escritura que dizem que a igreja seria fundamentada sobre Pedro, né? Que nós sabemos que é sobre a revelação. Mas no versículo seguinte, Jesus Cristo dá a Pedro o poder selador. E ele diz, tudo, é Mateus 16, 19. E eu... Aí saiu. E eu te darei o poder selador. E tudo que selares na terra será selado no céu. Tudo. E está na Bíblia, né? Isso, voltando à passagem lá, né, de Lucas, ele diz que na ressurreição os mortos não vão casar nem se dar esse casamento. Mas ele já deixa bem claro aí, na ressurreição, depois que todo mundo ressuscitar. O selamento é antes disso tudo. O selamento é antes disso tudo, né? Que na ressurreição não tem mais o que fazer, já ressuscitou, já passou tudo. Então a escritura realmente está certa. Na ressurreição não vai poder fazer nada. Então o trabalho nosso é antes disso acontecer, né? E a passagem que a irmã leu, ele também explica exatamente a mesma coisa dessa de Lucas, né? Ele fala, tudo que ele ligar na terra vai ser ligado no céu. E se você desliga também é na terra para ser desligado no céu. E não fazer lá depois, né? Não tem como ligar lá depois. Lá não tem como fazer nada, mas aqui é o que podemos fazer, né? É aqui na terra que a gente faz isso. É aqui que os selamentos vão acontecer. As escrituras são bem claras. As pessoas aqui não conseguem entender direito, né? E se prestar bem atenção, todos os mandamentos, toda a doutrina mais importante, os princípios mais importantes, eles aparecem em vários livros, para que possam ter várias testemunhas. Né? E o Senhor, Ele tem mistérios. Você fala, os mistérios de Deus. Há mistérios, sim. Mas não que Ele queira que fique escondido de nós. Ele quer que nós saibamos de seu mistério. Para isso, a gente precisa buscar. E é pelo Espírito Santo, não é pela sabedoria, pela inteligência, não é pela nossa parte temporal, mas pelo Espírito e pela revelação. E outra coisa que eu fico pensando também vamos colocar esse se, né? Se não houvesse selamento familiar de pais, filhos, né? E aquele contexto familiar de selamento familiar. Se não existisse isso, né? Vamos colocar se não existisse, né? Então, que propósito teria o Senhor, então, de estabelecer uma família se destruir ela depois? Separar depois, cada um sem saber de nada um do outro, né? Para que criar esses laços familiares, então, né? Que foi desde o princípio, né? A criação foi feita para se ter família, né? O propósito dele ter criado Adão e Eva, ele diz para multiplicar, encher a terra, você ter laços familiares. Que propósito seria esse de Deus criar algo assim e depois que morrer, nada para nada, né? Sem falar que os laços familiares, né? As emoções e os sentimentos, né? Na família, por exemplo, o amor de uma mãe pelo filho, né? É uma coisa muito poderosa, né? É uma coisa que você não tem como mensurar, né? A abrangência, o alcance desse amor de uma mãe pelo filho, né? Também não é pequeno, né? O amor entre os casais, entre o marido e a mulher, não é?
E também, e por aí vai. Então, esses sentimentos, essas emoções, ficam gravadas em nosso espírito. Não é? Agora imagine o tormento de uma mãe, por exemplo, não é? Que morreu, foi para o mundo espiritual e lá descobriu que ela agora não tem mais aproximação nenhuma com seu filho. Né? Que ela agora não é mais mãe. Que ela agora não tem mais marido. Que ela agora não tem mais pai. Ela é apenas um espírito solto no mundo espiritual. Né? Eu não creio que Deus possa fazer uma coisa assim. Entende? Até porque o que eu aprendi sobre ele e sobre seu Filho Jesus Cristo são justamente o contrário de tudo isso. Pois é. E é aquela coisa, por que eu vou me importar com a minha família se eu não vou ter ela depois? Para que eu vou me sacrificar pelos meus filhos, não pelos meus netos, pela esposa ou pelo marido, se não vai ter nada depois? Né? Que razão teria isso, né? O propósito disso aí, de eu constituir isso aí, então. Mas não viva solteiro, então, né? Aqui não... Pois é. Uhum. Mas é exatamente o contrário, porque até o Salvador, em várias passagens, como você bem disse, né? Ele cita laços familiares, né? Ele faz comparação, né? Eu quis te ajuntar como a galinha junta os pintos, né? Muito que uma mãe desampare você, mas eu não desamparei, o filho. Ele sempre fala de traços assim. Então, já nota que a importância familiar não é só terrena, né? Ele tem essa expansão também além da morte, né? Os laços familiares continuam. Com certeza. Isso é fato. Né? Não dá para pensar de outra maneira. Não tem como mesmo, não tem como mesmo. Ele com a sua mãe, né? Quando estava na cruz, né? No caso, a Maria, né? Ele não deixou ela sozinha, né? Ele podia, avô, não vai ter nada com nada, mas ele deixou aos cuidados do seu apóstolo, né? Porque se preocupa com esse laço familiar que eles têm. Exato. Agora é a sua mãe, agora é seu filho. Olha a importância do laço familiar que ele demonstra ali, né? Com Maria, né? Para que tivesse os cuidados ali. Então, ou seja, os laços familiares realmente são eternos, né? Não é só para essa vida, né? Eles permanecem eternamente. Como a gente viu as passagens também, né? E a gente viu, né, que é ligado aqui, é ligado lá nos céus. Então permanece ligado os laços familiares, né? Uma coisa interessante de lembrar também é que as pessoas que passam por esse mundo mortal e não se casam, né, por qualquer que seja o motivo, justo ou não, né, mas que não se casam, são uma minoria muito expressiva. Na realidade, a grande esmagadora maioria acabam sempre casando. Aí eu te pergunto, por quê? Por que essa... É simples. Nós trazemos em nosso DNA espiritual, não é, a informação de que a família é a vontade de Deus. Entende? Casar é a vontade de Deus. Constituir uma família é a vontade de Deus. Isso nós trazemos escrito no nosso DNA espiritual. A maioria das pessoas não percebe isso. Entende? Mas se você olhar ao seu redor, todo mundo é casado. Entende? Com raríssimas exceções, né? Eu falo assim das pessoas que têm idade para casar, é claro, né? Sim, sim. Todo mundo que você olha ao seu redor e tem idade para casar, está casado. Tanto é assim que os jovens, quando se preparam para o casamento, demoram até encontrar uma esposa ou um marido, porque está difícil de encontrar um solteiro, entendeu? Não é verdade? Verdade. Então, eu sou muito grato
oportunidade de ter conversado com vocês desse assunto, né, tão maravilhoso, né, e esclarecedor da doutrina, né, da obra vicária, né? Ela realmente é a doutrina assim muito grandiosa, né? Para nós como membros da igreja que conhecemos essa verdade, né? E que as outras pessoas pudessem conhecer, né? Saber de um trabalho tão maravilhoso que é a obra vicária em todo sentido, né? Todo sentido dela, né? Com certeza. É um privilégio muito grande, sabe? Para os membros da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, que recebem em seu coração a revelação do Espírito Santo em relação Sim. à importância da família, sabe? E é muito raro encontrar entre os santos alguém que não tenha esse sentimento, né, da importância da família para Deus. É verdade. Então, chegamos ao fim, né, da nossa live. Foi um prazer conversar com vocês de novo, né? O prazer foi imensamente nosso. Temos aprendido mais sobre essa doutrina maravilhosa, né, que é a obra vicária, esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, né, no chamado de vocês, que é ajudar a nós e muitas pessoas, né, a não esquecermos desse trabalho, né, que às vezes a gente tem a cabeça voada, né, a gente acaba esquecendo, mas como diz as escrituras, né, a repetição da lei é um aprendizado, né? Então, se vocês sempre ficam repetindo, nos lembrando. A prática é que leva à perfeição, né? Isso, exatamente. Então, é prazeroso, né? Saber que vocês são tão dedicados nesse trabalho, né? Da história da família, do templo, e os resultados que a gente busca, né? Para nós mesmos, né? Porque nosso trabalho como membros da igreja, no trabalho vicário, enriquece a nós mesmos, né? Com as nossas experiências espirituais, né? É verdade. Eu tenho experiências espirituais maravilhosas no templo, com meus antepassados, né? Eu até levei a minha filha para ela representar a avó dela, e eu sei o que seria o batizado. Eu batizei minha filha, mas ela representando a avó dela, então, assim, foi algo maravilhoso para ela, né? Como neta representando, né, a avó, e eu sendo o que realizaria o batismo. Nossa, não tem palavra espiritual para falar isso, né, para descrever, né, mas os sentimentos, sim. Obrigado por vocês terem, né, dado esse tempo, né, essa oportunidade para aprendermos juntos. Eu queria fazer um último agradecimento, né, a todos que participaram aí da live, né, sim, colocando seus nomes, né, na lista de pessoas que estão assistindo a nossa live. Eu queria agradecer de todo o coração a todos que nos ouviram. E quero dizer que se tiverem qualquer dúvida, podem nos consultar e nós teremos prazer em atendê-los. Obrigada pelo convite. Não, eu que agradeço, né, por vocês terem dado esse tempo na agenda de vocês. Realmente foi muito prazeroso. Um abraço para vocês. Aprender com o irmão de um conhecimento extraordinário. Não dá para escrever um livro, irmão. Vamos escrever um livro junto, nós dois. É muito esclarecedor. Eu quis fazer essa live dessa parte do assunto, porque é um dos assuntos que tem no livro. Justamente essas perguntas, né, de que as pessoas falam lá fora, que elas, né, tentam distorcer o que a gente acredita, é que esse livro explica nesse assunto, né? Porque o livro, ele explica muitos outros assuntos, mas a obra vicária é algo que nós somos os únicos que temos esse conhecimento doutrinário, né? Então imagina, se somos o único com esse conhecimento e que ela tem todo esse respaldo nas escrituras, ele é verdadeiro, né? Então a igreja é verdadeira se ela é a única doutrina desse, né, da obra vicária. Então ela é verdadeira, tudo mesmo. Queria ainda registrar, né, que acabei de ver que minha netinha querida, a Emily, acabei de ver que ela está participando de nossa live, né, assistindo nossos discursos. Um beijo para você, minha netinha querida. Então, muito obrigado a todos também que entraram na live, que assistiram, que comentaram, né? Às vezes eu não li muito comentário aqui, porque a gente estava debatendo tanto aqui no assunto tão bom, né? Mas tem aqui, não sei quem é esse NP Castro,
falou boa noite, parabéns pelo tema também. Tem o João, né, que falou bastante conosco aqui. O Emanuel falou, nós hoje agradecemos a vocês por uma boa noite. O Emanuel, que no caso é a Socorro, que ela está usando o do sobrinho dela, né, do neto dela, na verdade. Do neto, né. O João falou, amei representar minha bisavó, então ele também fez isso, né, representou também. Então, muito obrigado ao casal, né, por essa grande oportunidade. Bom, boa noite, irmão. Boa noite, irmã. Até mais. Obrigado, viu?